Rapaz, mais uma palavra aqui, que ela se encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Para aqueles que não acreditam na segunda morte. A palavra de Deus, aqui no livro de Apocalipse, ela atesta para mim e para você que está vendo esse livro aqui, que existe a segunda morte para aqueles que não acreditam, para aqueles que só acham que vai existir só a primeira morte no seu corpo aqui na terra. Muitos acham que quando morre acabou-se tudo. Não. Aí só está começando uma nova etapa da nossa vida, com Deus ou sem Deus. Então vamos para a palavra. Apocalipse capítulo 2, versículo 11 fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Então a palavra aqui, como eu iniciei o vídeo falando que a Bíblia Sagrada ela atesta a segunda morte, está aqui. A segunda morte é a morte espiritual. Vai vir a primeira morte da humanidade, que é a morte do corpo físico. Mas não para por aí. Para aqueles que não acreditam que haverá segunda morte, a palavra de Deus atesta que existirá a segunda morte, que é a morte espiritual. Você está preparado para isso? Você vai continuar a não crer na palavra de Deus, que Deus deixou aqui para guiar os seus filhos? Então aqueles que forem fiel a Cristo até a morte não sofrerá a segunda morte. Então vamos aqui para a Bíblia de Estudo, que vai falar sobre a segunda morte, que o ser humano sofrerá, aqueles que passaram a sua vida inteira aqui desprezando a palavra de Deus, desprezando os ensinamentos de Deus, não crendo em Deus. Deus respeita a sua vontade, mas Ele prioriza a palavra dele. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio aqui na terra, Ele falou: eu não vim fazer a minha vontade, mas sim a vontade do meu Pai. Então Ele cumpriu toda a lei, Ele cumpriu todos os mandamentos, fazendo a vontade do Pai. Então aqui na minha Bíblia de Estudo vai falar sobre a segunda morte. Existe não somente a primeira morte, mas a segunda morte, depois que o corpo está morto. Esta segunda morte é indescritivelmente pior do que a primeira, tanto as dores mortais quanto na agonia. E a morte eterna, morrer, estar sempre morrendo, desta morte destrutiva e dolorosa, Cristo salvará todos os seus servos fiéis. Então, como nós podemos ver aqui, a palavra fala que Cristo salvará os seus servos fiéis. Mas aos infiéis que não creram na palavra de Deus, vão se encontrar com essa segunda morte aqui, que é muito mais agoniante, muito mais terrível, muito mais dolorosa do que a primeira morte. Você vai querer morrer e não vai conseguir. Vai viver uma vida eterna sentindo dor, querendo morrer e não vai conseguir.